Eu quero falar pelo menos sobre 4 aspectos sobre a honra. O último, evidentemente, eu vou falar sobre Deus, mas todos os aspectos que vou falar aqui, os outros 4, evidentemente que o homem vivendo está honrando diretamente a Deus, porque está se sujeitando à sua palavra e à sua vontade. E quando fala de honra ou honrar, se a gente não souber o significado, pelo menos o mais simples, na língua portuguesa, como que eu posso dizer que eu honro a Deus ou que eu honro a alguém? Porque a honra não é apenas não é uma palavra, não é apenas, ela não é uma palavra. A palavra só traduz o seu significado. Ou melhor, simplifica o seu significado, que é consideração devida a uma pessoa. Isto é honra. Nós só honramos alguém quando temos consideração e consideração devida. Então não é qualquer consideração. Então é algo que vem de um devedor. Eu te devo honra. Eu te devo essa consideração. Honrar é isto. Então, quando alguém reconhece que deve a uma outra pessoa, ela honra. Não é dever favor, não é dever coisas financeiras, mas é gratidão. Na verdade, eu poderia traduzir a honra como uma expressão de gratidão. Eu te honro porque eu sou grato. Eu te honro porque eu tenho alguém pelo qual eu agradeço. Pode não ser propriamente a pessoa, mas com certeza será o Senhor. Amém? E quando vamos falar de honra, neste princípio que estou aqui apenas começando a minha introdução, eu quero ler para você, nós vamos ler juntos, o que Deus disse sobre esta questão de honra. 1 Samuel, capítulo 2, apenas o versículo 30, diz assim: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Ou pode simplificar, serão desonrados. Amém, igreja? Vou te explicar do porquê Deus falou isto aqui. Essa palavra foi dada à casa de Eli. Deus havia prometido que a sua casa o serviria perpetuamente. Deus deu uma palavra. Alguém pode pensar assim, mas Deus, ele não volta atrás em sua palavra. De fato, ele não volta. Mas quando se trata de honrá-lo ou desonrá-lo, a honra a Deus é baseada naquilo que o homem também lhe proporciona. Então, quando Deus viu o que estava acontecendo na casa de Eli, Deus tomou a palavra e disse, olha, na verdade, eu falei. Na verdade, eu disse que a sua casa iria me servir perpetuamente. Porém, agora, eu mesmo, o Senhor, vou te dizer, longe de mim isto. Não quero a sua casa, Eli, me servindo. A partir de agora, a partir de hoje, o que me honra será honrado. O que me desonrar, eu vou desmerecê-lo perante os meus olhos. Então Deus, neste momento aqui, ele interrompeu uma palavra dada para colocar uma palavra condicionada.
eu vou honrar a todos os que me derem a mesma honra, o valor devido, a gratidão devida. Mas quem decidir não me honrar, quem decidir não querer retribuir a mim o bem que eu lhes proporciono, de igual proporção eu irei desmerecê-los, desqualificá-los, rejeitá-los, desonrá-los. Aqui Deus nos mostra algo que é pouco falado, acredito eu, no meio da congregação, no meio da igreja de Deus. Talvez se fala de honrar a Deus, mas não se explica as condições para que Deus também honre. Porque muitas das vezes, uma honra não vem do coração. Ela vem apenas da boca ou vem pela necessidade de achar que por meio daquela honra obterá algo do Senhor. Aí eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse em Mateus 15, versículo 8, este povo aí, eles me honram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então não é o que eu falo que vai honrar a Deus, é o que eu sinto, primeiro, coração, e o que eu faço. Se eu sinto gratidão a Deus, se eu sinto que eu lhe devo honra, então eu lhe darei, porque eu reconheço a gratidão que tenho por Deus. Se eu não reconhecer que tenho gratidão por Ele, por que eu deveria honrá-lo? Porque Ele é Deus. Ele não obriga a honra a si, mas Ele requer a honra para poder retribuir de igual modo. Quando Deus escolheu Eli e a sua casa, não partiu de Eli a sua condição de servir a Deus, nem da sua família. Partiu da vontade do Senhor de querer escolher aquela casa. Mas quando o Senhor viu o que estava acontecendo com aquela família, com os filhos, com o próprio Eli, que preferiu fechar os olhos para o que estava acontecendo, como se não tivesse culpa pelo desfecho dos seus filhos terem desonrado a Deus e a todo o povo. Então o mesmo Deus que deu a palavra, e Deus nem mandou um profeta dizer. Deus pegou a boca, evidentemente, do profeta, e ele mesmo falou para Eli, eu sei que eu disse isto. É como se alguém falasse assim, como eu já disse, mas se Deus falou, ele não pode voltar atrás. Para aqueles que o honram, Deus jamais tornará atrás da sua palavra. Mas aqueles que o desonram, aqueles que não lhe têm gratidão, por que Deus manteria? Porque nós estamos debaixo da sua graça. Exatamente por causa disto, ele ainda mantém uma palavra de honrar. Porque estamos debaixo da graça. Porque senão, todos nós seríamos desonrados por Deus ou desmerecido. Vou usar as palavras dele e não colocar uma que ele não disse. Mas quando falamos de honrar, entende que há muita gente no seio das igrejas que Deus não a honra de jeito nenhum. Deus não a honra em nenhuma área da vida. Eu não estou falando de pessoas que chegaram no bom linguajar, chegaram ontem no cristianismo. Estou falando de pessoas como eu, como você, como a maioria de nós, que estamos há muitos anos na presença do Senhor, sem, contudo, muitos de nós, em todas as igrejas, sequer ter um ato de honra a Deus da forma como Ele merece. Porque uma coisa é eu querer te honrar como eu acho que você merece. Outra coisa é eu te honrar como você merece ser honrado. Há uma diferença gigantesca nessas duas colocações que eu fiz. Então, quando vamos falar dessa honra, eu quero falar sobre, como eu disse, 5 aspectos sucintos,
vou me prender no último um pouquinho mais, que é a honra a Deus. Mas, quaisquer um desses que eu falar aqui, está incluído na honra ao Senhor, porque é a sua vontade. E a primeira honra que eu quero falar é honrar o pai e honrar a mãe. Em Mateus capítulo 15, eu disse que nós vamos folhear a Bíblia bastante. Em Mateus capítulo 15, o versículo de número 4, poderia pegar outros textos da Bíblia também, mas quis pegar este aqui, que diz assim, Mateus 15, versículo 4. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Diga graças a Deus. Vou te explicar, embora creio que você deve ter entendido o que o Senhor acabou de falar aqui. O Senhor citou para o povo que estava ouvindo sua pregação o que estava escrito, o que está escrito na lei. Honra a seu pai e a sua mãe. Na verdade, esse é o primeiro mandamento que vem com promessa. Promessa de prolongar a vida deste filho sobre a terra. Eu não sei te explicar como que Deus aplica esta promessa. Porque há muitos filhos que honram o pai e a sua vida é curta. Sim ou não? Que honram a sua mãe, mas a sua vida é curta. Eu não sei te explicar, dentro do olhar de Deus, como ele aplica essa vida longa sobre a terra para aqueles filhos que honram o pai e honram a mãe e as suas vidas são mais curtas do que aqueles que desprezam. Eu não tenho como te explicar esse mistério que é só de Deus. Mas eu posso afirmar, porque você está vendo, que a primeira palavra que antecede o pai e a mãe é a palavra honra. Honrar o pai e honrar a mãe, independentemente do que eles sejam para você ou foram. Pode ter sido um mau pai, uma péssima mãe, mas é o seu pai e é a sua mãe. E por causa deles, você veio ao mundo. Ou por meio deles, você veio ao mundo. O filho que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, porque acha que foi maltratado, porque acha que não foi bem criado, Deus diz que esse filho, ele é passivo de morte, por amaldiçoar um pai e amaldiçoar uma mãe. Eu tive 2 momentos, eu não vi, mas um foi um relato pessoal de um pai, e o outro foi um relato de um pai, mas em um programa de televisão que eu estava vendo, um pai com o olho roxo. Aí, dentro deste programa que eu estava assistindo, alguém perguntou: o que é isto? Eu briguei com meu filho e ele me agrediu com um soco no olho. Me deu nojo, só de ouvir. E em um outro momento, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu ouvi de um pai. Estava na casa e o pai veio conversar comigo.
e com a minha esposa, falando que o filho, ele e o filho saíram no tapa, o filho o agrediu. Podem ter muitos pecados aos nossos olhos, mais terríveis do que o outro. E cada um cria o seu conceito do que é pior ou que é razoável. Mas um filho agrediu um pai e agrediu uma mãe, é porque eu não sou Deus, porque isso para mim é imperdoável. Para Deus é perdoável, mas na minha visão isso é imperdoável. Um filho agrediu um pai e agrediu uma mãe. Felizmente, para aqueles que lançam a mão sobre os seus progenitores, há um Deus que, mediante o arrependimento, perdoa. E isso é o suficiente. Mas quando nós que somos filhos, não importa a idade, desprezamos nossos pais, pai e mãe, qual é a honra que está sendo dada a Deus? Porque o pai e a mãe não é como o pai e a mãe dos seus sonhos? Que sonhos? O que você viu em outros pais com algum colega, algum amigo seu? Quando nós somos gratos a Deus pela vida, nós somos gratos a Deus pelo meio que Ele usou para que viéssemos a viver. Então, honrar o pai e honrar a mãe é a primeira das honras que aqui eu coloco, porque depois do Senhor, é a primeira vez que se ouve falar sobre honra em relação ao pai e à mãe. Então, como não vou honrar o meu pai e a minha mãe? Por pior que eu acho que seja no seu comportamento, nas suas escolhas da vida, ou que tenha sido comigo, ou com alguém querido, isso não importa. A honra não é a gratidão pelo meu pai e a minha mãe, mas a gratidão a Deus por tê-lo usados para que eu viesse a viver. Se nós olharmos com estes olhos, o filho que não honra o seu pai, e quando eu falo pai, é pai e mãe, o filho que não honra os seus pais, não é grato a Deus por estar vivo, não é grato a Deus por existir. E quanta ingratidão nós encontramos em todo lugar. E o que dizer das próprias profecias bíblicas? Que os parricidas estariam tão presentes no mundo, aqueles que matam pai e matam mãe, não importa o pretexto. Uma coisa é um pai agredir uma mãe, ou vice-versa, e um filho ou uma filha entrar no meio para defender. Isso não dá o direito de agredir. Porque na defesa de um, você não pode desonrar o outro. Ah, mas se a outra parte me agredir, é o seu pai que está fazendo isso ou é a sua mãe? E uma pessoa madura e adulta, ela sabe se defender sem ter que ser agressiva com quem tem que honrar. É aí que entra Deus. Quem é capaz de fazer isso? Somente quem tem um coração disposto com uma máxima consideração por Deus, de honrar o pai e a mãe, mesmo que pense tal filho ou tal filha que este pai ou esta mãe não merece. Mas quem é que merece alguma coisa nesta vida? Quem somos nós para colocar um conceito do que é merecedor e quem não é? Se nós mesmos, aos olhos do Senhor, somos os primeiros a não ser. Por isso estamos debaixo de uma graça soberana e gloriosa. Porque não merecemos, mas Deus nos aceita. Não merecemos, mas Deus se predispõe a nos honrar, quando nós temos também o coração em fazer o mesmo por Ele. E quando eu honro, um filho honra um pai e honra a mãe por causa do Senhor, é a Deus que está honrando. Compreende isto? Então honre o seu pai, honre a sua mãe, respeite. Faça tudo o que você puder para fazê-los felizes no que depender de você.
no que depender de você, tenha paz com o seu pai, tenha paz com a sua mãe. Às vezes não depende. Às vezes o pai e a mãe têm um comportamento tão perverso que não há como um filho conviver em paz com o pai e com a mãe. Tem que se olhar esse lado também. Mas eu não vou viver em paz. Eu não vou deixar de viver em paz com a minha mãe ou com o meu pai porque eu não quero. Mas sim porque eu preciso que a outra parte também queira. Porque senão é um pé de guerra. Então nós temos que chegar e orar a Deus, todos aqueles que são filhos e vivem essa condição. Você tem que orar a Deus e pedir a Deus graça para você poder lidar com isso. Sendo um cristão e tendo um pai ou uma mãe incrédula e muito difícil de lidar. Ou até mesmo quando é crente. Até mesmo quando é crente. Eu era uma pessoa muito explosiva dentro da minha casa. Há uns 15 anos atrás, um pouco mais, sei lá. Quando eu ficava irado, a casa lá em casa caía. E muitas vezes, ou algumas vezes, talvez não muitas, mas algumas vezes, eu ficava tão irado com alguma coisa que a minha esposa fazia, ou deixava de fazer, ou eu achava que fez, ou eu achei que falou, que às vezes é o meu achômetro. E eu já ia para cima na palavra. E eu falava, e eu gritava, porque eu ficava tão transtornado com a situação. Eu lembro que o meu filho, ele entrava no meio, me pedindo calma. Aí que eu ficava irritado, porque eu não queria ter calma naquela hora. Naquela hora eu estava colocando minha indignação para fora. Mas aí Samuel entrava no meio, pai, calma. Aí eu acalmava. Ele nunca me agrediu. Porque ele soube defender a mãe da minha fúria e ao mesmo tempo me respeitar como pai. Estou falando de mim. Porque não é porque nós somos cristãos que significa que nós não podemos perder um controle emocional em algum momento. Mas temos que vigiar. O que Deus fala? Que irai-vos, mas toma cuidado para não pecar. Não é que Deus quer e permite e está dando concessão para você ou eu irarmos por alguma situação. Porque está dizendo que como isto faz parte do homem, quando isso acontecer, toma cuidado para você não pecar. Porque se você pecar, Deus falando, você tem um problema comigo. Deu para entender? Se você pecar na sua ira, você tem um problema comigo. É melhor pedir a Deus paciência e tolerância e sabedoria para poder lidar em situações que podem ser difíceis para um cristão. Então eu faço questão de dar o exemplo da minha casa, porque o meu filho teve sabedoria para poder defender a mãe da minha fúria de palavras, não é palavrão não, gente, da minha fúria de palavras, expressando a minha indignação, mas sem cometer qualquer tipo de desrespeito comigo. Então a primeira honra é o pai e a mãe. Se você tem dificuldade. E uma outra questão. Você que é filho e tem irmãos. Não queira exigir dos seus irmãos a honra que você acha que todos têm que ter pelo seu pai e pela sua mãe. Porque às vezes o que você acha que está honrando, você está desonrando. E às vezes está honrando, mas desprezando a honra da forma como o outro está dando, porque não é igual à sua. Filhos têm muito disso. Você não cuida do meu pai como eu cuido, você não cuida da minha mãe como eu cuido. Que bom que algum dos filhos acha que tem uma excelência por cuidar. Então, continue o fazer. Mas não questione os outros porque não são como você. Entende isso? Pedir a Deus sabedoria para poder lidar em situações aonde os seus pais podem ser pessoas difíceis de lidar, principalmente se não forem cristãos. Porque se não forem cristãos, em um momento de ira, pode haver uma agressão, certo ou errado? Não é cristão, ou é cristão apenas de palavra. Em um momento de ira, um pode agredir o outro, e você como filho,
você tem que ser imparcial. Imparcial, não, deixa eu trocar. Você não pode ser imparcial. Você tem que ter a maturidade de saber quem está certo. Defender o lado certo, mas sem desrespeitar o lado que aos seus olhos está errado. Deu para entender o que eu falei? Só para corrigir. A segunda honra, que poderia ser a terceira, coloquei aleatoriamente, é a mulher honrar o marido e o marido honrar a esposa. Honrar o marido, que eu vou seguir a minha ordem aqui, poderia ser o inverso. Provérbios, a mulher honrar o marido. Provérbios, vamos falar devagar, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Versículo de número 4, o Senhor diz o seguinte, para você que é mulher. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, então ela o honra. Mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Amém, igreja? Vou falar pouco também sobre isto. Mas olha como Deus, dentre tantos textos que Deus fala sobre maridos e esposas, tantos textos, vou citar apenas este aqui, um para cada exemplo de honra. Então, o primeiro Deus diz, olha, a mulher que é virtuosa, ela é uma coroa para o seu marido. O que é uma coroa? Algo que se coloca sobre a cabeça para ser destacado. Deus está dizendo que se o seu marido, ele não sente que você é uma pessoa que ele possa destacar como uma peça importante da sua vida, por um mau comportamento, aqui o Senhor diz, o mau comportamento, um proceder vergonhoso, então você não o honra como esposa. Honrar o marido ou honrar a esposa não é simplesmente você ser fiel e não trair. Pode não trair no que diz respeito aos laços afetivos com a outra pessoa, mas vai trair no coração, na falta de respeito. A honra é algo que Deus requer em toda a Bíblia. Não somente a Ele, mas também a pessoas que nós também temos que ser gratos a Deus por tê-las em nossa vida. Agora Deus fala de proceder vergonhoso de uma esposa. Desrespeitar o marido, desacatar o marido, seja no particular e pior, na frente de outras pessoas. Por mais fraco que ele possa ser no seu governo, na sua casa, ele tem que ser a sua autoridade, abaixo do Senhor, o alvo do seu máximo respeito. E isso independe do que ele seja para você. Deus não diz que a mulher tem que honrar o bom marido. Ele fala que ela tem que honrar e respeitar o marido. Ah, pastor, mas se ele me espanca, se ele me bate, existe um telefone que eu vou te dar, 190. Ok? Existe um 190. Liga para a polícia. Mas não o desonre, porque você se sentiu desonrada por ele. Lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Então, trate o seu marido com máxima honra, tendo um proceder que não seja vergonhoso para ele, porque Deus fala que um proceder vergonhoso, aos ossos dele, é uma podridão, é como osso podre. Agora, como é para nós maridos, agora eu falo como marido. Isso eu posso falar e acredito que o marido que estiver aqui, que também acha que pode, pensa que nem eu. Se não pode, é porque tem um problema lá na casa com a esposa. Como é uma forma orgulhosa, no sentido de felicidade plena, poder dizer que somos abençoados pela esposa que Deus nos deu.
em todos os sentidos. Não é apenas no sentido que nos agrada. Porque uma esposa ela é virtuosa, não é simplesmente pelo que ela é ao seu marido, mas sim pelo que ela representa da sua casa perante as pessoas. Porque às vezes uma mulher, ela é boa esposa para o marido, ela honra a casa, mas quando o trato com outras pessoas, é uma vergonha. Tem marido que tem até vergonha de dizer que é a esposa dele. Na casa, nada a reclamar. No convívio familiar, na educação de filhos, na disciplina, na ajuda à disciplina da casa, nada a reclamar. Mas no trato com outras pessoas, é uma mulher impulsiva, ignorante, atrevida. Que marido que vai querer colocar uma mulher dessa como sua coroa? Então a honra ao marido é você honrá-lo na sua casa e é você honrá-lo fora da sua casa, para que as pessoas vejam que dádiva Deus te concedeu. Deus concedeu a ele ao ter você. Então isto é honrar o marido. E Deus requer isso de você que é esposa. E também de nós que somos maridos em relação a nossas esposas. 1 Pedro, capítulo 3, primeira carta de Pedro, lá quase no final da Bíblia, capítulo 3, lá depois de Hebreus, lá para depois de Tiago, você vai encontrar 1 Pedro. Pastor, facilita aí, vai no Apocalipse e volta. 1 Pedro, capítulo 3, também tem uma palavra para nós. Encontraram? Versículo de número 7. Está escrito assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante isso aqui. Vou começar pela última. Deus está dizendo que quando nós, maridos, não tratamos nossas esposas com consideração, com respeito, com honra, nossas orações não são ouvidas. Nós precisamos nos apegar aos detalhes da palavra de Deus para podermos entender, porque muitas vezes um cristão, ele navega por longos anos no mar do esquecimento de Deus. Deus simplesmente se esquece desse cristão. E como que Deus se esquece de nós? Não ouvindo nossas orações. Se Deus ele atende a mim, ele vem em meu socorro, em meu amparo, quando eu clamo, se ele não ouve as minhas orações, eu caí no mar do esquecimento de Deus. E um cristão navega por anos neste mar do esquecimento, achando que porque faz outras coisas de valor para Deus, Deus se coloca para ouvi-lo, quando deveria fazer uma simples coisa: honrar, respeitar e tratar com consideração a sua esposa, porque ela é um vaso frágil. Então honrar a esposa também é uma dádiva de Deus para que nossas orações não sejam interrompidas. Agora, tratar a esposa com amargura, porque para nós que somos maridos, a melhor coisa que tem é quando nossas esposas têm o prazer de falar que são nossas, quando a nossa esposa tem o prazer de falar, eu estou buscando se o português está certo aqui, é quando as nossas esposas têm o prazer de falar que são nossas esposas. Fulano é meu marido. Oh, quem é aquele ali? Ah, meu marido. Olha só que diferença. Quem é aquele ali? Aquele é meu esposo. Porque ela se sente honrada,
se sente amada, se sente protegida, se sente respeitada. Mas é claro que tanto para o marido quanto para a esposa, pode ser que o seu cônjuge, aos seus olhos, ou aos olhos de quem quiser ver, não é digno de receber nenhum tipo de honra. É o marido que maltrata a esposa, é a esposa que desrespeita o marido. Por isso eu digo que Deus colocou aqui a condição de honrar e respeitar, não a condição do que a outra pessoa é, mas sim... Pode deixar ligado, irmão. Vê se você vai desligar. Deixa eu voltar aqui. Onde que eu parei? Onde é que eu parei? Uai! Quatrocentas pessoas na igreja e ninguém sabe onde eu parei? Aleluia! É isso aí. É por aí, irmão. Vamos voltar então aqui. Deixa eu então completar essa parte. Lembrei. Então, Deus não coloca a honra ao marido ou a honra à esposa pelo que nós achamos que a pessoa merece ou não, mas sim porque esta é a vontade dele. Deu para entender agora? É, sim ou não? Essa é a vontade dele. Que você ame sua esposa, respeite, cuide dela. Que você, mulher, não proceda de uma forma inconveniente com seu marido. E como eu digo, não é só o que somos dentro de casa, mas sim o que nós demonstramos também fora. Porque uma esposa pode ver que o marido a honra em casa, mas morre de vergonha pelo que ele faz lá fora. A mesma coisa é o marido em relação à esposa. Dentro de casa, perfeito. Mas lá fora, que vergonha de falar que é meu marido ou de falar que é minha esposa. Então pegue esta palavra também sobre honra. Honre o seu pai e a sua mãe. Honre o seu marido, honre a sua esposa, honre o seu cônjuge. Amém, irmãos? O quarto, Filipenses capítulo 2, só retroceder aí algumas páginas. Filipenses capítulo de número 2. Honrar os servos de Deus. Está escrito assim, a partir do versículo 27. Aqui Paulo escreveu esta carta, olha aqui para mim um instantinho. Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipenses e ele falou sobre um discípulo chamado Epafrodito. É sobre esse Epafrodito que Paulo vai estar falando aqui na nossa leitura, ok? Amém? Versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente, falando de Epafrodito. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria. Leia comigo. E honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha que lindo isso aqui. Eu quero falar uma coisa, primeiro, que não tem a ver com a honra. É só algo que me despertou aqui, eu quero falar. Epafrodito era um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, discípulo de Paulo. Interessante é o que aconteceu com ele. Paulo diz, ele adoeceu mortalmente. O que é mortalmente? Você sabe, a sua doença quase lhe custou a vida. Que Paulo disse, ele chegou às portas da morte. Este texto aqui, para quem tem alguma dúvida sobre a vida cristã, ele mostra que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, mas ela está sujeita a enfermidades e enfermidades gravíssimas. Porque pode haver na mente de muita gente o seguinte, se fulano adoeceu,
é porque fulano está em pecado e Deus não é com essa pessoa. Como é que Deus vai permitir que venha adoecer desta forma? Existe algo entre o servo e Deus, que é o mesmo que cabe a todos. Se chama condição humana. Condição humana. Todos estamos sujeitos a ter enfermidades, e tais enfermidades podem até nos custar a vida. Claro, se chega a custar a própria vida, porque Deus permitiu que a vida fosse ceifada daquela forma. Mas isso não faz com que este homem ou esta mulher seja mais ou menos servo do Senhor. Ao contrário, Paulo diz: há homens como este, que adoeceu mortalmente, mas que sempre esteve disposto a dar a vida para que vocês pudessem ter sempre socorro sempre socorro da palavra, e não somente isso, mas também me socorrer. Honrem homens como este. E há uma grande dificuldade em uma também grande parcela das pessoas dentro de uma igreja de saber honrar um servo de Deus. Quando alguém começa a olhar um servo de Deus apenas como um igual, jamais vai ter gratidão a Deus por tê-los na sua vida. Logo, não há por que honrar. Não há motivo para poder honrar. Lembrando que honra é uma consideração máxima por uma pessoa. Mas como que eu vou honrar? Como que Paulo está dizendo? Como que eu vou honrar, Paulo? Epafrodito. Se você o considerar com máxima consideração, você fará tudo para que ele seja uma pessoa feliz de estar no meio de você servindo. Deus, Ele ama a igreja e deu a vida por ela. Mas por sua graça e bondade, Deus trata os seus servos de uma forma também muito especial, mesmo o servo do Senhor pertencendo à mesma igreja a qual Ele ama. E uma das coisas que Deus ordena é que a sua igreja honre os seus servos, honrem os seus discípulos. E isso não é uma questão de escolher quem quer honrar. Se há alguém no seu ministério, se há pessoas que dedicam a vida, não é exclusivamente o pastor ou nós pastores, mas servos que dedicam a vida na obra para poder auxiliar a igreja em tudo que ela precisa, Deus ordena. Ele não pede, Ele ordena. Honrem homens como estes. Honre-os. Respeite-os em máxima consideração. Mas se alguém não ver gratidão a Deus por ter estes homens nos seus ministérios servindo, por que honrariam? Eu me lembro de uma carta de Paulo, quando ele escreveu, eu não me lembro, acho que foi para Filemon, sobre um servo que deu muito trabalho, muito problema na igreja, não lembro aqui o nome dele agora, e este servo foi para a cidade onde Paulo estava. De fato, era um servo problemático. Porém, estando com Paulo, trabalhando ali, disciplinando, se converteu verdadeiramente ao Senhor. O que Paulo fez, o mandou de volta para a igreja de onde ele havia saído. Só que o líder daquela igreja estava com resistência de recebê-lo. Na verdade, não estava. Mas Paulo, conhecendo o ser humano, supôs que ele poderia ter resistência em recebê-lo. Paulo então escreve uma carta e diz: olha, eu quero que você o receba, como se fosse a mim mesmo, porque aqui ele foi muito útil a mim, e vai ser útil também a você aí. Era uma pessoa diferente que estava voltando. Não era o mesmo menino que deu problema na igreja, mas estava voltando um homem de Deus, temente a Deus. Aí Paulo colocou na carta uma informação muito importante que joga, como nós dizemos, por terra, muitas palavras ofensivas de muitos membros aos seus pastores. Quando chegam para nós e falam assim: eu não te devo nada, eu devo é a Deus. Eu já ouvi isso de pessoas que já saíram deste ministério, lá no escritório.
Eu não te devo nada. Eu devo é a Deus. Quando eu ouvi isto, me deu uma tristeza no coração, não da pessoa sentir, mas de falar. Aí Paulo escreve e diz: para você não te alegar, eu quero te alegar que você me deve a sua própria vida. Claro que num contexto bíblico, nós não devemos nada a quem nos pregou ou apacentou. Devemos a Deus. Porque tudo vem do Senhor. Mas quando Deus usa Paulo para dizer, escreve aí, Paulo, que ele te deve a vida dele. Porque foi por causa do seu ministério que ele está vivo. Que eu o resgatei. Que eu o perdoei. Que eu o ressuscitei. Que eu fiz uma nova criatura. Foi por causa do seu ministério. Então ele te deve a vida. E muita gente, eu acredito, dentro de suas igrejas, se não falam, eles pensam que não devem. São atrevidos, arrogantes, sem Deus, porque não conseguem reconhecer a bondade de Deus através dos seus servos. Então, em vez de honrar, desonra. Eu tive apenas um pastor sobre a minha vida. Um pastor. Nunca o desonrei, mesmo há tantos anos sem vê-lo. Eu não permito nenhuma palavra de quem quer que seja que soe uma ofensa a ele. Mesmo sabendo que durante um período me fez muito mal. Me trouxe prejuízo. A igreja sabe, porque trouxe foi a nós. Mas nunca, não conscientemente, nunca o desonrei. Posso compartilhar com uma pessoa ou outra as experiências que eu vivi, mas nunca desonrando e respeitando. Nunca. Porque foi através dele que Jesus me resgatou. E eu devo a minha vida a ele. Eu devo a minha vida a ele. Porque se não fosse a sua perseverança comigo, sua paciência, suas correções, as poucas, mas pontuais repreensões, eu não estaria aqui hoje. Ah, mas Deus poderia usar outro, então é o outro que eu deveria a minha vida. Então honrar servos de Deus é um dever que todo cristão tem que ter. E entender que o que você é ou vier a ser, pelas mãos de Deus, passou pela vida de um homem. Porque Deus não veio até você e te ensinou a palavra. Ele usou alguém. Deus não veio até você pessoalmente e te corrigiu e repreendeu. Ele usou alguém. Deus não veio até você e te aconselhou. Ele usou alguém. E geralmente esse alguém é aquele que o Senhor colocou sob o governo da sua vida. Por isso Deus disse: honre e obedeça aos vossos guias, porque eles velam por sua alma como quem tem. Não vai, mas é como quem tem de prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque se eles estiverem gemendo por causa de você, isso não te aproveita em nada. O gemer aqui é sofrer. Isso não te aproveita em nada. Nada, absolutamente nada. Eu queria ser um discípulo, um membro da igreja como você, na época do meu antigo pastor. Eu tinha certeza que eu honrava com as coisas que eu tinha, mas tendo o conhecimento que tenho hoje, eu faria muito mais. Eu vejo que fiz até pouco. Até pouco. Então, honrar pai e mãe, honrar maridos e esposas, honrar os servos do Senhor, honrem homens como este. Paulo definiu:
como estes. Não é qualquer um. Está vendo Epafrodito aí? Honrem homens como este, porque ele chegou à beira da morte por causa de vocês. Ele adoeceu servindo vocês. Ele adoeceu atendendo vocês. E me atendendo aqui também, como eu disse, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém, igreja? E por último, eu quero falar sobre a honra a Deus. A consideração máxima devida a Deus. Ora, eu vou falar de coisas aleatórias, naquele velho ditado, se a carapuça te servir, é por coincidência da sua desonra. Nada a ver comigo e nem proposital. Amém? Então vamos lá. Honrar a Deus. Quero falar sobre dois aspectos, apenas dois aspectos. Porque a honra a Deus, ela passa por esses que acabei de dizer. Se você honra seu pai e sua mãe, você honra quem? Se você honra seu marido e sua esposa, honra quem? Se você honra os servos de Deus, você honra quem? Então, passa por tudo isso e muito mais. Amém? E muito mais. Eu só peguei aqui alguns para poder te explicar o que é honrar. Então vamos lá. A primeira honra a Deus, não primeira de prioridade, aleatoriamente aqui. Eu não vou falar, eu vou ler. 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo de número 30. Localize, por favor. Amém? Vai lá, Mituquinho. Achou, meu bem? Certinho, David? Podemos ler? Honrar a Deus. Eu quero falar aqui sobre a honra a Deus na adoração. Vamos ver se você o honra. Capítulo 30. Eu falei que é capítulo 30, eu falei? A partir ou somente o versículo 21 diz assim: Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo, alegria. E os levitas, os cantores e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente, leia comigo, em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelaram bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo. Até aqui. Eu li até um versículo a mais. Perdão. Até aqui. Olha o que aconteceu aqui. O povo estava em festa, festejando o dia dos pães asmos, e por 7 dias o povo celebrou com canções, adoração a Deus. O interessante é o que diz o final do versículo 21. Tocaram fortemente em honra a Deus. Aqui entra um problema de parte, não sei se pequena ou grande, dentro das congregações. Eu sempre falo congregações porque não é uma particularidade apenas da apacentar de Deus. É da igreja de Deus. Pessoas que não entendem o que é honrar a Deus. No momento da adoração, não adoram. No momento do louvor, não louvam.
preferem ficar olhando o ministério tocar, ficar olhando o que está acontecendo na igreja, ao invés de buscar a Deus em adoração. E isso acontece muito com vários aqui na igreja, e isso é em todas as outras igrejas. Que o adoram, mas o adoram reprimindo a adoração. Ora, aqui diz, tocaram fortemente. E quando se toca fortemente, não precisa estar aqui escrito, que nas entrelinhas está também definido que o alarido acompanha o que está sendo tocado. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, o que você vem fazer na igreja? Se você não vem no seu coração com o desejo de dar a Deus honra, você não faz. Eu vou usar as palavras do Senhor Jesus. Em vão me adoram. Se você não sabe que ao vir à casa do Senhor é para expressar adoração a Ele. Tem gente que fica o culto inteiro aqui, ó. Não tem um gesto de louvar as mãos, de buscar o Senhor no coração. É o braço cansado. Eu estou olhando o que está acontecendo na igreja. Pergunto para você, aonde há honra nisso? Aonde há honra a Deus nisso? Não se engane, você não honra a Deus. Por isso o Senhor também não te honra em nada na sua vida. Nem no casamento, nem com filhos, nem com trabalho, nem com finanças, nem na saúde, em absolutamente nada. Porque lembre-se do primeiro texto aqui lido. Aos que me honram, honrarei. Aos que não me honram, desprezarei. Você ainda não entendeu que o culto é dar ao Senhor honra. O culto não é um momento apenas de algumas horas eu vou ali por um dever e obrigação. Se você não entendeu o que é dar honra a Deus, você nunca vai mudar a sua forma de estar na casa do Senhor. E Jesus Cristo vai dizer para você, você só me honra com os seus lábios, o seu coração está longe de mim. Olha o que o povo fez. O povo cheio de júbilo. Meu filho, toca esse negócio aí. Toca alto, em honra a Deus. Vamos cantar em honra a Deus. O cantar não tem a ver com dom. Nós cantamos aqui, às vezes eu brigo aqui, talvez não sei se você vê ou não, às vezes eu, não é brigar, chama atenção aqui, ó, tá fora do tom. Porque eu quero honrar a Deus. Então eu faço o que eu puder fazer para poder melhorar o que eu acredito não está bom. Porque ao Senhor eu tenho que honrar. Você não pode chegar, você não deve chegar no culto da igreja para entregar para Deus o que você acha que tem que entregar. Você tem que entregar o que Deus merece. Deus não merece a expressão do seu cansaço. Eu te adoro, Jesus. Deus não merece isso. Abra sua boca diante do seu chefe lá na empresa. Abra sua boca diante dos filmes, das novelas. Mas não diante do Senhor. E isto é no bom Boris Casoy, é uma vergonha. Porque há muita gente assim, que entra dentro de suas igrejas e não sabe o que é honra. Consideração devida a uma pessoa. Se você não entender, não é entender. Se você não tem motivo para agradecer a Deus, então, tais comportamentos condizem com o que está no coração. De qualquer forma, o Senhor fala, você me honra, em vão você está me honrando. Em vão você está me adorando.
porque isso não vem do coração. E é interessante, e passa a observar o ser humano. É somente quando é o momento de dar a honra ao Senhor que se manifesta tudo o que lá fora a pessoa não tem. A pessoa põe o pé dentro da igreja, a primeira coisa que ela sente é sono, é cansaço. Sai da igreja e o vigor volta. Aí já está pronto para ir para a pizzaria, está pronto para ir para o restaurante, está pronto para ir visitar o parente, mas cadê o sono? Cadê o braço cansado? Cadê a perna cansada? Estão prontos para honrar a vida, mas não estão prontos para honrar a Deus na adoração. Então a honra a Deus, ela passa pela adoração, por quê? Porque Deus procura os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se você não sai da sua casa predisposto a honrá-lo, as reticências ficam por você, sua conta. Versículo 27. Depois que eles louvaram, adoraram, cantaram com fortemente cantaram e tocaram, então os sacerdotes e os levitas se levantaram, para quê? Para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Olha o que a honra a Deus em meio à adoração provoca. Faz com que as orações do sacerdote, a oração do presbitério, a oração da igreja chegue, legal isso aqui, até a santa habitação de Deus, até o céu. Logo, se não há no coração a predisposição de honrar a Deus como se deve, a oração chega em favor de outros, mas nunca em favor de quem não honra. Porque Deus está em cima de uma palavra. Eu honro os que me honram. Então, a quem honra, honra. Isso é o Senhor. A quem honra, também receberá honra vindo do Senhor. Entende isso? O segundo aspecto da honra a Deus, dentro desse quesito, esse aqui é clássico. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Se você tiver aí na sua mão o envelope da oferta, você vai ver isso lá. Honrar a Deus com os seus bens e com o seu dinheiro. Essa é a próxima honra. Versículo de número 9. A palavra diz. Quer ler para mim? Honra. Acabou. Só isso, só isso, só isso. Qual é a palavra? Honra. Pronto, o resto é completo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Até aqui. Honrar ao Senhor com os seus bens, e eu coloquei, e com o seu dinheiro. É honrar a Deus com o que você tem, o que Deus te dá, e honrar a Deus com o dinheiro que Ele coloca na sua mão. Por que eu defini essas duas coisas? Primeiro, porque está na Bíblia, mas porque eu fiz questão de colocar a frase bens e dinheiro. Porque há cristãos que querem se enganar quanto a entender isto. Às vezes é muito prestativo com os bens que possuem para atender a obra do Senhor e oferecer. Mas é fechado no coração para ofertar a Deus. Faz por si e pelo ente querido, mas não faz, no mínimo, de igual proporção pelo Senhor. Desonra.
Há outros que são o inverso. São amplamente generosos com o dinheiro que têm para ofertar a obra do Senhor, mas são muito apegados ao que têm, e o que têm não oferece a ninguém, desonra a Deus. Como que tais pessoas querem ser honradas? Acaso Deus vai trocar a palavra que deu a Eli a sua casa? Talvez o Senhor já se colocou muitas vezes para fazer milagres extraordinários sobre a sua vida. Mas no momento dele cumprir o que ele queria fazer, ele observou o que observou na casa de Eli. Opa, peraí. Realmente eu falei aqui, eu tomei até a decisão, a atitude de te socorrer e te abençoar. Pera. Não vou fazer isto. Eu vou honrar quem me honra. E muito cristão não honra a Deus. Tem cristão que acha que a vida dele é só ser dizimista. Só dizima. É fidelíssimo no dízimo. Até para colocar moeda. Não tem nem coragem de colocar uma nota a mais, que tem que ser abençoada a moeda. Se o dízimo é 11, não tem nota de 1, tem? Tem nota de 1? Não, mas se for, é 11,50. Tem nota de 1, de 50? Sim ou não? Mas se você der 10, não é dízimo, é? E se você doar 12? Claro que é, porque o seu dízimo está onde? Incluído ali. Mas tem gente que é tão mesquinho, mas é fidelíssimo. Não quer dizer que esteja errado. Eu estou mostrando a diferença no coração. É 11,50, não é 12. Não é 15. Não troca esse 5 lá que eu preciso de uma nota de 2. Volta, minha alma. Volta, você saiu, volta, senão o corpo cai, volta. Porque para mim é coisa surreal. Porque nós estamos falando de honrar a Deus. Minha alma que saiu, vem cá. Estamos falando de honrar a Deus, igreja. Tem gente que é só dizimista. E a oferta não é a honra a Deus, não? Ó, pastor, eu tenho que devolver o meu dízimo. E eu fico assim na minha cabeça. Uai, meu filho, minha filha. Deus requer só isso? E não falou comigo? Só eu que não estou sabendo? Aí eu me recordo de Malaquias capítulo 1. Malaquias está no meio da Bíblia quase, antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. Você poder achar fácil. Aí eu lembro de Malaquias capítulo 1. E eu não posso, Senhor, passar por aqui sem mencionar isso. Já vou terminar a igreja. Malaquias capítulo 1. Porque aqui Deus, através de Malaquias, vai falar de tudo e mais um pouco. Malaquias capítulo 1. Acha Mateus que você acha Malaquias. Todos encontraram? E aí, meu parceiro? Fiel aí? Amém. Versículo de número 6. Aqui está uma... Eu ouço Deus falar isso aqui e meu coração se compadece. Olha só. Versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, leia comigo. Aonde está a minha honra? Pronto, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que, Senhor, desprezamos nós o teu nome? Aí Deus fala: vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que vocês pensam?
A mesa do Senhor é desprezível, ou seja, ela não merece nada melhor do que aquilo que vocês querem fazer. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, vocês vêm aqui a mim e suplica o meu favor? Que nos conceda Deus a sua graça? Mas com tais ofertas nas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Olha só como Deus está tratando aqui a questão de ser honrado. Honrado como Pai, honrado como Senhor, honrado como Deus. O cristão que não sabe dar a Deus a honra é porque não reconhece e não tem gratidão, não tem consideração por tudo que Deus fez. Por tudo que Deus fez. O que nós faremos para dar honra a Deus? Tratá-lo como Ele merece. Porque qualquer um, do altar ao átrio, que não honra o Senhor, não importa a palavra que ele tenha empenhado, ele diz: eu só vou honrar quem me honrar. E quem não quiser me honrar, não vai ficar por isso mesmo. Eu também vou desprezá-lo. Por isso muita gente, eu acredito, dentre tantas situações que podem ocorrer, mas uma das coisas que faz com que a pessoa ela navegue no mar do esquecimento de Deus é ela se esquecer de quem é Deus, da honra, do respeito que ela tem que dar a Ele em tudo, na adoração, na oferta, no dízimo, na obediência, na fidelidade, nos trabalhos, na devoção. Que honra há quando você chega, como é o histórico de muitos, atrasado em um culto na sua igreja de domingo? E não fale que, aconteceu. Aí, meu filho, só Deus para vir me convencer que durante tantos anos, todo domingo, você tem um problema que você não pode honrar a Deus com o respeito de um horário de culto. O respeito por um horário de culto. Isso para mim é o top da desonra. Porque todo mundo cumpre compromisso com o mundo. Por isso, você tem um relógio. Se não está no seu pulso, está no seu telefone. E você vive pelo seu relógio. Porque há certos lugares que você vai ter que ir, e você não chega a hora que você quer, é a hora que o relógio marcar para você. Para a casa do Senhor também há um relógio. Assim como há um relógio para Deus sobre o dia e a hora que Ele vai voltar. Até Deus é guiado por um relógio. Só que Ele tem disciplina. Porque o que Deus mais deseja é acabar com essa raça dessa geração humana e começar um reino de justiça e verdade. É o que Ele mais quer. Só que Deus tem compromisso com o horário. O dia e a hora, Ele tem compromisso com o horário. E uma pessoa como igreja, como um cristão, não consegue ter uma disciplina para estar na casa do Senhor, para poder dar a Ele a honra, é porque o louvor é desprezado. Pastor, o senhor não conhece o meu coração? Não, eu julgo é o seu fruto. Uma coisa é circunstância, outra coisa é rotina. Uma coisa é circunstância, outra coisa é rotina. Eu não estou falando de circunstância, estou falando de rotina. Eu tenho aqui uma família que mora longe, junto com outras. Tem 2 filhos pequenos. Chega aqui,
5:30 da tarde, 20 para 6. Estou usando a família que é para ninguém falar, eu tenho filho na minha casa. Tem uma família aqui, ó, que tem filho. Chega aqui na hora. Não, chega antes. Eu não entendo. Lá eu entendo. É a falta de entender. Consideração devida a Deus. Se você achar que não deve nada a Deus, você não deve a honra. E para afrontá-lo e afrontar a igreja, vou mostrar que eu chego do jeito que eu quero mesmo e eu amo a Deus, porque a gente quer assim. Não muda porque quer afrontar. Eu lido com isso a vida inteira, há 20 anos. Não importa o que ouve, não importa o que aprende, a questão ali é afrontar. Não vou mudar porque eu sei que Deus sabe de mim. Deus sabe. Por isso que Ele está te ensinando. Que está faltando honrá-lo como Ele merece e não como nós queremos dar a Ele a honra. Entende o que eu estou dizendo, igreja? Isso é Deus falando. Como que você quer que Deus te honre em todas as áreas da sua vida ou em muitas delas? Se Ele está dizendo, a quem honra, honra, e a quem desonra, eu desprezo. O interessante é que Deus não exige nada que nós não possamos fazer. O que Deus está falando? Honrar pai e mãe? Honrar o marido e a esposa? Que é quem nós escolhemos no sim para estar no resto da nossa vida conosco? Deus não está colocando nada que não tenha sido natural a nós. Depois Ele vem e coloca seus pastores, seus servos, e coloca Ele. E quanto a mim? Eu sou pai? Cadê minha honra? Eu sou o Senhor? Cadê o meu respeito? O respeito aqui é o mesmo que honra. Você não vai respeitar a hora de vir me adorar, não? Você não vai respeitar o lugar do culto e me adorar, mesmo que você chegue 2 horas com antecedência, não quer dizer que esteja honrando. Você não vai me honrar com o que eu tenho te abençoado, não. Você não vai me honrar com os seus bens, não. É seu. Você faz o que você quer. Ô, gente, o olhar de Deus para nós, para muitos de nós, é diferente do olhar que nós temos por nós mesmos. Lembra que diz o Senhor: tem homens que são sábios só aos seus próprios olhos. Então o Senhor Jesus falou: me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E meu último texto, Apocalipse. Pastor, onde é que está Apocalipse? Eu vou orar, hein? Eu vou orar. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Um texto e eu termino. E gostaria que a igreja lesse comigo o versículo de número 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. E pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Isto dispensa pregação, essa última parte. Amém? Do porquê devemos honrá-lo. Tudo vem dele e foi criado para ele. Então vamos honrá-lo em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquemos de pé no nome do Senhor.